Olá, meus queridos irmãos, aqui estamos novamente para continuar com a nossa aula sobre os livros históricos. E aí onde você está, eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, só para que nós fizéssemos uma oração pedindo para que Deus pudesse falar conosco nessa aula. Pai, nós precisamos muito que o Senhor fale conosco todos os dias. Nós estamos nesse momento com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para dar a cada um de nós. Usa, Senhor, essa aula, usa esse tempo e ministra, Senhor, ao nosso coração. Nós pedimos ao Senhor no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus queridos, como nós vimos na aula passada, nós estávamos falando do tempo que Deus trabalhou na vida de Saul, que Deus o levantou, Deus o capacitou. Deus fez isso de uma maneira sobrenatural, né? Você viu, o profeta Samuel falou com ele, Deus mudou o coração de Saul. Nós falamos disso também na aula passada. Isso é muito importante, porque às vezes nós olhamos para nós e nós nos achamos totalmente incapazes. E essa é a verdade. Nossa, o dia que você se achar capaz, você já deixou de ser útil, deixou de servir, porque você deixou de depender de Deus. Saul começou muito bem, né, a sua vida pública, né, trabalhando para o Senhor, servindo a Deus, servindo a nação, mas isso fez com que o coração dele se ensoberbecesse. Deus o havia abençoado muito, ele tinha prosperado muito, crescido muito, e chegou o momento em que ele perdeu aquele interesse de fazer a vontade de Deus. Ele rejeitou a palavra de Deus, ele achou que podia interpretar a palavra de Deus do jeito dele e deixou de fazer as coisas como Deus tinha mandado fazer. Isso fala muita coisa para nós, como nós vimos na aula passada. Nós temos que realmente ter uma convicção submissa, sabe, ao que Deus tem para cada um de nós, até mesmo a nossa liderança. Eu sempre falo isso com os irmãos da nossa igreja, que se Deus os trouxe para que estivessem conosco na nossa igreja, é porque Deus quer que eles trabalhem com células, tanto os homens quanto as mulheres e os jovens. Eles não têm o direito de achar que tem que trabalhar com outra coisa, porque se a vontade de Deus fosse que eles trabalhassem com outra coisa, Deus os haveria levado a outro lugar. Mas como Deus os trouxe ali, o homem trabalha com as células como nós ensinamos com os homens, as mulheres trabalham com as crianças, como é a visão que nós temos. E isso fala da submissão. Eu creio que muitas pessoas perdem realmente por não valorizar a palavra de Deus. E isso foi o que aconteceu com Saul. E olha, como disse Samuel para Saul, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando a Deus. Por que é que nós temos que continuar andando com Ele, servindo a Ele? Se nós rejeitamos a palavra de Deus, Deus também nos rejeitará. Então, como Saul falhou com o Senhor, era importante, era necessário que Deus levantasse um outro homem. E outra coisa que é importante que nós entendamos, Deus sempre tem alguém melhor do que nós para poder fazer a obra dele. É importante você entender isso. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: na fila que está atrás de você, sempre tem alguém melhor para fazer a obra de Deus. Só que Deus tem, na sua graça e na sua misericórdia, Ele tem dado a você, tem dado a mim, a oportunidade de ser útil. Né? Então, depois do fracasso de Saul, Deus escolheu um pastor. Você se lembra quando Samuel foi à casa de Jessé? Né? Davi foi o último filho apresentado por Jessé. Dá a impressão até que ele nem se lembrava que ele tinha aquele filho lá no campo que estava cuidando das ovelhas. Mas eu creio que muita coisa que acontece na nossa vida já é Deus mesmo nos preparando, Deus nos trabalhando para algo maior na frente, algo que está relacionado com o propósito que Deus tem para nós. Então Davi era um pastor, e ele foi um pastor durante o governo dele, durante o reinado dele. Ele se preocupou com o povo. Então, nós vemos que Davi foi levantado por Deus para substituir a Saul. E como Saul deixou de andar na presença de Deus, algo que é muito normal, algo que é algo lógico, né? Nós sabemos disso. Você deixa de andar na presença de Deus, você deixa de sentir, você deixa de perceber a presença de Deus. O seu espírito, o seu coração, ele perde a comunhão com o Senhor, e aquele calor, aquele fogo que antes havia em você, ele vai diminuindo, ele vai se extinguindo e o seu coração vai esfriando.
Então, quando nós estamos vazios da presença de Deus, é normal que outros espíritos venham rodear a nossa vida. Então, às vezes, você vai conversar com algumas pessoas que elas se distanciaram do caminho do Senhor, elas estão tão frias, estão apáticas e indiferentes. Eu digo que nós temos dois tipos de desviados. Temos os que estão lá fora no mundo, fazendo tudo o que a carne gosta, e temos aqueles que estão dentro da igreja. Eles perderam o relacionamento com Deus, estão liderando, estão lendo a Bíblia, né? Estão participando das reuniões, mas o relacionamento pessoal dele com o Senhor, aquilo foi cortado. Então são pessoas que elas não têm mais aquela alegria que elas tinham antes, o brilho que elas tinham nos olhos, que elas tinham no rosto, aquele brilho foi diminuindo. Então elas estão fora da via, estão desviadas por causa disso, estão fora do caminho. O caminho que o Senhor tinha para eles, o propósito que o Senhor tinha para eles era um, e o que foi que eles fizeram? Eles se deixaram arrastar por outro caminho. Então Saul estava totalmente desviado. E os desviados, eles vivem debaixo de uma pressão e de uma opressão muito grande. Então, Davi não, ele havia sido ungido por Deus, ele já andava com o Senhor, você sabe disso. Né? Depois ele mesmo dá testemunho de como o Senhor o havia livrado de muitos males, ele cuidando das ovelhas do pai dele. Então, à medida que Saul perdia a medida do espírito que havia nele, nós vemos Davi recebendo a medida maior. Ao ponto que um espírito maligno vem perturbar Saul. Saul era um homem oprimido, sim. Mas era interessante você ver que quando Davi tocava sua harpa, esse espírito maligno era afugentado. Ele não suportava. Não era a música de Davi, não era a harpa mágica de Davi que fazia com que o espírito saísse. Era a unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. Era a presença de Deus que Davi passava diante de Deus, aquele tempo que ele passava diante de Deus, era aquela presença que se manifestava quando Davi ministrava, quando Davi tocava. Isso é uma lição para nós também. Né? Às vezes algumas pessoas que nós conhecemos, elas realmente estão muito oprimidas e às vezes elas têm um prazer tão grande de estar perto de nós, elas não querem sair de perto de nós, elas querem continuar conversando conosco. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é a unção de Deus que está se manifestando, e talvez aquela pessoa nem entenda o que está acontecendo. Perdão. Outra coisa que nós vemos, né? A unção de Davi, a unção de Deus na vida de Davi, ela foi realmente crescendo, era algo gradual, algo que nós percebemos. Então, você vê que ali, antes de Davi ser levantado como rei, ser ungido como rei, a história ele conta isso, que ele já havia enfrentado algumas lutas difíceis por causa das ovelhas do pai dele. Agora ele estava sendo preparado para desafios maiores. E nós vemos que, mais uma vez, o exército filisteu, ele vem contra Israel. Só que agora eles fazem uma proposta diferente. Em vez de que muito sangue derramado para que se comprove qual dos dois exércitos realmente era o mais eficiente, o mais capaz, a proposta deles era que cada um tivesse o seu campeão. Os filisteus tinham contratado, eles tinham um campeão, Golias, um homem que devia ter mais ou menos 3 metros de altura, um camarada bem experimentado na arte da batalha, você pode ter certeza, né? Era um cara muito treinado nisso aí. Então ele ia representar o povo filisteu. E eles pediram que Israel apresentasse o seu campeão, só que não havia campeão. E nós lemos aí na palavra que realmente Saul, ele estava com muito temor, com muito medo, porque ele sabia que Deus, eles tinham se distanciado do Senhor e ele não podia contar agora com a ajuda de Deus para uma situação como essa. Eu te garanto uma coisa, Golias, ele não era um teste para Davi. Golias era um teste para Saul. Se Saul tivesse em comunhão com Deus, ou tivesse buscado a Deus naquele momento, olha, possivelmente ele teria tido condições, não sei como o Senhor faria, mas ele teria tido condições de vencer aquele gigante. Mas o que foi que Saul fez? Voltou para o palácio, ofereceu a filha como presente, como troféu, para aquele que se arriscasse a enfrentar o gigante. E Davi é enviado pelo pai dele para levar comida, levar mantimento para os irmãos que estavam no exército. E Davi chega lá justo no momento em que Golias está envergonhando
o exército de Israel. E Davi tomou aquilo como uma afronta para o nome de Deus. Então preste atenção, quando nós estamos nessa comunhão com o Senhor, quando nós estamos andando realmente na presença de Deus, nós nos tornamos sensíveis demais com tudo que diz respeito ao Senhor. Nós não participamos, nós não somos cúmplices, nós não somos coniventes de situações que venham trazer vergonha, afronta para o nome do Senhor. E Davi se sentiu ofendido e perguntou se ninguém ia tomar alguma providência, se ninguém ia fazer alguma coisa para resolver aquele problema. E aí você conhece a história? Davi é o que enfrenta o gigante. Ele era um teste para Golias, para Saul. Saul rejeitou o teste, não estava em condições. E Deus levantou o outro para poder vencer aquele teste. E você sabe que aquela vitória sobre aquele gigante, aquilo fez com que todo o povo de Israel tirasse os olhos do rei que eles tinham e colocaram os olhos em outra pessoa. E isso traz problemas para Davi, né? Porque depois Saul ouve as músicas, as canções que eles tinham feito, né, falando que Saul tinha matado 1000, mas que Davi tinha matado 10.000. Então, aos olhos de Saul, aos ouvidos de Saul e aos olhos do povo, realmente a vitória de Davi havia sido maior. Saul não estava conseguindo entender que ele foi reprovado no teste e que Deus o tinha aprovado agora. Então, Saul, enciumado pelas façanhas e pela popularidade de Davi, então o que é que Saul planeja? Planeja matar. E começa a perseguir aquele que livrou o exército de Israel da vergonha e do opróbrio. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o espírito de cavalo. Deixa eu contar para você o que é o espírito de cavalo. O espírito de cavalo fala de um princípio que às vezes nós temos ele dentro da igreja. Às vezes nós temos ele no ministério. Então você sabe que na natureza os animais selvagens, os que vivem em comunidade, eles são liderados por um macho ou por uma fêmea, que é chamado macho alfa ou fêmea alfa. E no caso dos cavalos é um macho alfa. Então o macho alfa ele é o cavalo mais forte, ele é o cavalo mais bonito ali, é o que assume o comando da liderança. Então todas as éguas e as potras pertencem a ele. Ele se acasala com todas elas e ele é o responsável pela segurança daquela comunidade, daquele grupo de animais, daquela manada. Só que é o seguinte, ele vai envelhecer, né, como tudo na natureza. Uma característica básica dos seres vivos é que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. É um princípio que ninguém pode fugir dele. Então, quando esse cavalo começa a ficar velho, outros cavalos mais jovens, outros potros, começam a se destacar no meio da manada. E o que é que ele faz? Ele percebe que a liderança dele, ele percebe que o harém dele está correndo risco, né? Outros podem ocupar o lugar dele. Então ele, por instinto, por querer preservar o lugar dele, o que é que ele faz? Ele começa a atacar, a agredir aquele cavalo mais novo, o potro. Então mordidas, coices, e ou aquele potro o enfrenta e o vence, ou ele será banido do grupo, ou ele será morto pelo cavalo velho. O que isso nos ensina? Isso nos mostra que isso realmente existe dentro da igreja, né? Então, alguns líderes, quando eles percebem que outros líderes estão sendo levantados por Deus, outros líderes começam a se destacar, o que é que eles fazem? O espírito de cavalo incorpora nesses líderes. E eles começam a perseguir, começam a maltratar aqueles novos líderes, aquelas líderes que Deus está levantando para fazer com que o grupo continue crescendo, para fazer com que a igreja continue crescendo. E quantos jovens, quantos líderes, quantos irmãos foram parar em outras igrejas, ou até saíram da igreja, né, por causa do maltrato da liderança, porque a liderança não aceitava de maneira nenhuma ter alguém que competisse com ele. Então, alguns líderes, eles veem, né, o discípulo dele crescendo, o discípulo dele sendo levantado, ele vê aquilo como uma ameaça para o lugar dele. Olha, esse não é o princípio correto que nós encontramos na palavra de Deus.
o apóstolo Paulo, Jesus e os outros, nós vemos eles dando lugar para que os seus discípulos possam crescer. E na verdade, né, quem é pai sabe disso. Todo pai quer que o seu filho chegue mais longe. Né? Nós, os pais, nós oferecemos as nossas costas para os nossos filhos, para que eles façam de nós um degrau, façam de nós um trampolim para chegar em lugares mais altos. E assim deve ser no ministério também. Então, quando nós encontramos um discípulo nosso que está fazendo algo melhor do que nós, não é motivo para ficar enciumado, não é motivo para poder ficar chateado com alguma coisa. É motivo para que nós nos alegremos. Nós estamos cumprindo a nossa missão, nós estamos cumprindo a nossa tarefa. Se nós vamos partir, se nós chegou o momento de nós partir, que partamos, mas que nós possamos partir com a certeza de que alguém melhor do que nós ficou no nosso lugar. Isso é motivo de glória, é motivo de honra para o homem e para a mulher que treinou bem os seus discípulos. Então que esse espírito de cavalo, ele realmente não tenha lugar, não tenha espaço no coração dos líderes que Deus tem levantado nesse tempo. Amém? Então, voltando aqui para o texto, né? Davi, então, foi levantado como rei. Ele foi de uma maneira, como nós falamos, muito simples, né? A unção de Davi, não houve uma festa, não houve nada, foi até escondido, foi algo meio secreto, porque Samuel tinha medo de que Saul fosse e o matasse. E Deus o manda de uma maneira meio secreta, né? Para poder fazer a unção do rei. Mas aquela unção, ela fez a diferença no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Então, às vezes, nós estamos aí querendo que as pessoas vejam o lugar que nós estamos ocupando, mas o mais importante é que nós entendamos, o mundo espiritual tem consciência de qual é a nossa posição, qual é a nossa postura. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o rei, nós vimos ali que quando Jessé traz o filho mais velho, que supostamente seria, segundo Jessé, os olhos de Jessé, os olhos de Samuel também, seria ele o rei. A Bíblia diz que quando Samuel o viu no coração dele, preste atenção, Samuel era um profeta, ele disse, certamente está diante de mim aquele que será rei sobre Israel. E Deus dá uma repreensão para Samuel. E fala assim, olha Samuel, eu não vejo como você vê. Então os olhos de Deus veem o coração, meu querido. Os olhos dos homens veem por fora, vê a aparência, ele ouve as bonitas palavras, ele ouve os argumentos humanos. Mas a unção de Deus, ela não está relacionada com as palavras bonitas. Ela não depende do argumento bem utilizado por qualquer pessoa. A unção, ela é resultado de um relacionamento, de um caminhar com Deus, de uma submissão a Deus, sem estar questionando muita coisa. Então, Davi, a unção de Davi foi secreta, como nós estamos falando. Mas o mundo espiritual inteiro viu o que estava acontecendo. E o mundo espiritual sabia que onde aquele menino fosse, ele já não era um menino, um pastor de ovelhas, simplesmente. Ali estava o próximo rei que governaria sobre Israel. Então com a gente é assim também. Às vezes nós queremos, né, a adulação das pessoas. Nós queremos estar cercados de muitas honras. Mas olha, isso é coisa de criança. Isso é coisa de quem não cresceu na fé. Isso é coisa de quem está engateando na fé, não importa quanto tempo de igreja tenha. Então, às vezes, uma pessoa mais nova, mais jovem do que nós no ministério e na vida da igreja vai ter mais unção do que nós. Né? E o mundo espiritual vai reconhecer isso. Como nós falamos, Saul, por causa do ciúme, ele começa realmente a perseguir a Davi de uma maneira terrível. E essa perseguição deve ter durado entre 5 e 8 anos. E nesse período, Davi tem a oportunidade de matar a Saul 2 vezes, porque Saul estava dormindo, Saul estava descuidado. Davi penetra ali, ele entra no acampamento dos soldados de Israel, né? E uma vez ele corta a capa do rei, depois ele pega uma das armas do rei, e para poder mostrar que ele teve a oportunidade. E ele não fez. Sabe por quê? Porque apesar de Saul o perseguir, apesar de Saul estar incorporado com aquele espírito do cavalo, Davi sempre temeu. Porque Saul também tinha sido ungido, levantado por Deus. E aquele respeito de Davi, talvez não por Saul, mas pelo fato de saber que Deus o havia levantado. Isso fala de submissão.
Então, o erro dos nossos líderes, eles sempre são testes para nós. Com que postura, com que atitude nós encaramos os erros dos nossos líderes. Existem liderados que, na verdade, eles ficam à procura, à cata. Eles viram detetives procurando, tentando pegar falhas, erros dos seus líderes para expô-los depois. É o espírito de cão, né, daquele filho de Noé. Então isso é algo maligno. Davi não, Davi poupou a vida do rei quando ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa má contra ele. Isso mostra o coração de Davi realmente era um coração segundo o coração de Deus. Davi perdoava, Davi era perdoador. Ele não era vingativo. Então, quando isso aconteceu, Jonatas, o filho de Saul, né, um dos herdeiros do trono, ele já tinha feito um pacto de amizade com Davi. Né, Jonatas reconheceu que Davi tinha sido levantado por Deus. Então, e Davi poupou a vida de Saul, nós vemos pelo menos 2 vezes, talvez mais vezes, a história não registra. Então, além de todas essas crises pessoais, Saul enfrenta outro ataque dos filisteus. Realmente estava uma pressão muito grande. Se angustia. Nós vemos Saul, né, aí na palavra, ele indo buscar conselho de Deus. Preste atenção. Em vez de buscar ao Senhor, ele foi buscar conselho de Deus em uma feiticeira, em uma médium, em uma mulher espírita, uma mulher que invocava os mortos. E o que foi que aconteceu? Ele trouxe maldição para a vida dele, mais maldição. E em vez de buscar a Deus, em vez de se arrepender, o que nós devemos fazer quando alguma coisa está comprovada, está claro que nós estamos distantes do Senhor, o que foi que ele fez? Ele deixou de se voltar para Deus e vai buscar ajuda em outro lugar. E essa foi a última batalha de Saul, onde ele e o seu filho Jonatas perdem a vida. Então, após a morte de Saul e de Jonatas, então agora Davi assume o trono de Judá. Só que ele vai precisar esperar mais 7 anos antes de reinar sobre toda a nação. Enquanto isso, durante esses 7 anos, a 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, né, ali nós mostramos que se instaura uma guerra entre a casa de Saul, né, os descendentes de Saul, e a casa de Davi. Só que Isbosete, que era o sucessor, né, depois de Jonatas, ele era o que seguiria, né, na fila para ser coroado, ele é morto. Há uma traição e ele é morto. Então, aí Davi se é levantado como rei sobre todo Israel. Davi tinha um sonho, que era conquistar, né, a fortaleza, né, onde viviam os jebuseus, Sião, e transformá-la na cidade de Davi, a capital do seu país. E ele consegue essa façanha, depois que ele consegue reinar, que ele vai reinar sobre todo o Israel. Nós vemos algo muito interessante. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, o versículo 12. O segredo do êxito, o segredo da grandeza, o segredo da prosperidade, do crescimento do governo de Davi. Então preste atenção, vamos ler aí 2 Samuel, o capítulo 5, o versículo 12, que diz o seguinte: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então Davi entendeu que Deus o havia levantado para uma missão em especial. Então, tudo que Deus faz com propósito. Às vezes nós não, mas tudo que Deus faz com um propósito. E os propósitos de Deus sempre são grandes. Então, às vezes, alguns detalhes que estão acontecendo na nossa vida, eles estão nos preparando, eles vão se encaixar para que algo muito grande de Deus venha acontecer na nossa vida. E a humildade desse homem de reconhecer que não foi por causa de qualquer atributo ou de qualquer outro talento humano, mas foi Deus que o levantou por causa do povo. Então Davi tinha que entender, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus e eu tenho que fazer alguma coisa também para cuidar do povo de Deus. Então a missão de Davi, nesses 40 anos de reinado dele, consistia em pastorear e cuidar do rebanho de Deus. Ele não devia viver como outros reis, entende? Tirando o proveito do povo de Deus, para que o povo o servisse.
Ele estava ali para servir ao povo de Deus. Ele estava ali para servir a Deus. E olha, isso é verdade, né? Se nós queremos ser servidos, nós estamos no lugar errado. Podemos ser servos de qualquer outra autoridade, menos de Deus. Porque o princípio correto, o princípio que nós aprendemos com a palavra de Deus, é que aquele que quer ser grande no reino de Deus, deve servir aos menores. Então o líder, ele é o servo dos seus liderados. Ele tem uma função, ele tem uma missão. Qual é a missão que Deus deu para você ao colocar pessoas debaixo da sua liderança? Deus fez de você pessoa responsável pelo crescimento, pelo avanço, pelo desenvolvimento daqueles que estão debaixo da sua liderança. E olha, independente de qualquer outra situação, eu e você vamos prestar contas das pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Nós não podemos ser cúmplices dos erros delas. Nós não podemos ser coniventes. Nós não podemos ser injustos com elas. Nós temos que aprender a governar, a liderar com o coração de Deus. Ser pastor, ser pai, ser mãe, ser amigo, ser a autoridade que Deus quer que nós sejamos. Então Deus quer que você seja pastor, realmente pastor, com coração de pastor, de dar a vida pelas suas ovelhas, como Jesus ensinou, se for necessário. Não significa que você precisa entrar na frente, ganhar uma facada ou ganhar um tiro. Mas quando fala de dar a vida, fala de todos os dias nós nos desgastarmos em favor dos nossos líderes, para que eles cresçam, dos nossos liderados, para que eles cresçam, para que eles avancem e cheguem a cumprir a missão e o propósito que Deus tem para eles. Os seus liderados, eles são um teste para você. Você tem a responsabilidade de ser instrumento de Deus para ajudar os seus liderados a crescerem, porque somente as pessoas que crescem espiritualmente cumprem o propósito que Deus tem para a vida delas. Então, enquanto elas estiverem debaixo da sua liderança, elas são sua responsabilidade. Você não pode simplesmente tratá-las como cabeça de gado. Elas são responsabilidades suas, são seus filhos espirituais. E assim como nós corrigimos os nossos filhos, nos esforçamos para que eles sejam melhores a cada dia, assim também tem que ser com os nossos liderados. E Davi entendeu isso, né? Então o segredo da sua grandeza está registrado aí. Ele entendeu que o Senhor o confirmava como rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Que coisa tremenda, né? Davi foi um homem muito agradecido a Deus. Davi sabia de onde Deus o tinha tirado. E essa gratidão, né, de tudo que Deus tinha dado para ele, a casa, o palácio, né, a vida que Deus tinha dado para ele e para a família dele, isso despertou em Davi o desejo de construir uma casa para Deus. E olha que interessante, quando você vai ler ali, né, Deus fala, conversando com Samuel, fala assim, mas quem foi que falou para Davi que eu quero uma casa para morar? E é realmente algo, como pode a divindade, né, o Criador do universo, morar em uma casa construída pelo homem? Mas aquele desejo de Davi, aquela intenção, aquilo cativou o coração de Deus. Sabe, quando existe gratidão, nós nos inspiramos, nós nos sentimos inspirados para fazer coisas que surpreendem as pessoas. Quem tem um coração agradecido, realmente se arrisca a ir mais longe que outras pessoas para agradar a pessoa a quem supostamente nós estamos devendo algum favor. E uma das coisas que falta na igreja do Senhor hoje é gratidão. Sabe-se, gratidão pelo que Deus tem feito na nossa vida. Nós reclamamos demais por algumas coisas que nós não acontecemos. Fazemos jejuns de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 dias para alcançar alguma bênção. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que fez jejum de uma semana para agradecer porque recebeu alguma bênção? Não. Você não conhece. Mas você pode ser o primeiro. Você pode ser o primeiro que tem um coração agradecido a Deus. Sabe, pare de reclamar, pare de murmurar. Comece a clamar, comece a pedir. Comece a crer, a confiar realmente que Deus tem algo maior para você. Então Davi, agradecido, ele tenta construir, e Deus fala para ele que ele não faria. Que quem faria seria um descendente dele. Só que um detalhe, essa atitude de Davi, essa postura de coração, fez com que Deus fizesse uma aliança com Davi. Está lá em 2 Samuel 7,16, quando Deus fala o seguinte, não vai faltar alguém da sua linhagem
para se sentar no trono sobre Israel. Eu vou confirmar o seu trono para sempre. Ali nós estamos vendo a maior contribuição do Velho Testamento, nós encontramos ali. Deus estava falando que o Messias viria e que ele seria descendente de Davi. E está falando também que o Messias teria um reino eterno, um governo que duraria para sempre. Essa é a doutrina mais importante que nós encontramos nos livros históricos. A verdadeira gratidão de Davi fez com que ele tomasse uma decisão. E essa postura de Davi fez com que o coração de Deus se quebrantasse. E Deus faz essa promessa. E Deus cumpre as promessas dele. Então, com a bênção de Deus, Davi derrota os filisteus e todas as nações vizinhas que estavam ali por perto. E ele desfruta do reinado mais próspero de Israel. Então preste atenção. Não significa que porque ele tinha a bênção de Deus, não significa que porque ele tinha a unção de Deus e que ele tinha conseguido cativar o coração de Deus, não significa que ele não ia enfrentar lutas. As lutas vinham e ele se fortalecia e crescia cada vez mais. Amém? E o reinado dele, o governo dele crescia cada vez mais. Então, se você tem a unção de Deus, você tem a bênção de Deus, isso não significa que você vai ficar deitado numa rede coçando a barriga, não. As lutas virão, mas a certeza da vitória, ela está queimando no nosso coração. Então, Davi desfrutou do reinado mais próspero de toda a história de Israel. E durante os reinados de Davi e Salomão, que foram do século 11 a 10 a.C., Israel conseguiu estabelecer o mais poderoso reino de toda a sua história. Isso é tremendo. Amém. Nós vemos também, a Bíblia realmente é um livro interessante, que a Bíblia não esconde as debilidades dos seus heróis. Então nós vemos sim a inspiração divina. Por quê? Porque Deus faz questão de mostrar que homens, mulheres com falhas, com debilidades, podem ser usados por Ele. Talvez outros livros esconderiam, né, as falhas dos seus heróis. Querer mostrar que eles são perfeitos. Deus não faz questão disso, porque nós não somos perfeitos. Os homens de Deus não são super-homens e as mulheres de Deus, mulheres maravilhas. Então, nós, de carne e osso, nós podemos servir a Deus. E Davi, ele comete um erro grave, né? Ele comete um adultério, você sabe a história também, né? Ele cai em adultério com Batseba e depois ele manda matar o marido de Batseba. Ele estava na guerra e eles, de uma maneira covarde, Davi planeja a morte desse homem porque Batseba havia se engravidado. Então Davi não confessou o seu pecado para ninguém, mas ele sabia que Deus sabia, você pode ter certeza disso. E ele sofria por causa disso. Lá no Salmo 32, ele diz que por causa do pecado dele, enquanto ele não confessou, os ossos dele se secaram, ele era consumido pelo pecado. Então, Davi deixa claro que o pecado que não é confessado, realmente ele traz morte para os nossos ossos, ele traz morte para a nossa vida. É claro que Davi depois foi duramente chamado a atenção pelo profeta Natan por causa do pecado dele, e ele se arrependeu. Uma das grandes virtudes de Davi era essa, o coração quebrantado, porque todas as vezes que Deus o confrontava, ele não se justificava. Quem está arrependido não justifica, não explica o pecado, simplesmente reconhece. Davi reconheceu os seus erros. Só que as consequências do pecado de Davi foram muito graves. Davi pagou um preço muito alto por causa daquele pecado, né, do adultério e do homicídio. Então, o filho desse adultério, ele faleceu quase que imediatamente. Não era filho do amor, não, preste atenção. Filho de pecado é filho de pecado, não é filho de amor, como alguns dizem. Aqui está o fruto do nosso amor. Isso é o fruto do nosso pecado. Então, Davi tinha entendimento disso, né? E a criança morreu quase que imediatamente. Depois disso, né, a espada entra na casa de Davi. 4 dos seus filhos morrem prematuramente. O filho dele, Amnon, comete um incesto com a meia-irmã dele, com Tamar. Absalão, aconselhado pelo avô de Batseba, ele se rebela contra o seu pai também. E tenta destronar a Davi. Então, Davi deitou com a mulher de um homem. Agora o filho dele deitou com várias de suas concubinas. E Aitofel, que era um dos conselheiros de Absalão, ele era ele era avô de Batseba. Outros acontecimentos que nós vemos no reinado de Davi. Os 4 últimos capítulos de 2 Samuel, eles narram acontecimentos que pertencem a diversas épocas do reinado de Davi.
Então ali não tem uma cronologia. Esses acontecimentos são distribuídos de 2 em 2. Então, primeiro são 2 calamidades motivadas pelo julgamento de Deus, foi Deus tratando com o povo, 2 sessões de feitos militares e 2 peças poéticas. Então, com respeito a esse julgamento divino, nós vemos aqui 2 situações. O primeiro, Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas quando ele estava entrando para possuir a terra. Então, esses gibeonitas haviam visto que por onde Israel passava, ele destruía os inimigos, ele vencia os inimigos. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram trajes rasgados, sapatos rasgados, um pão embolorado na capanga lá, e eles se aproximaram de de Josué, e contando para eles uma história, dizendo que eles estavam vindo de longe e queriam fazer uma aliança com eles. Eles mentiram para Josué, porque Josué tinha determinado matar, destruir, eliminar todos os povos que estavam ali por perto. E eles eram vizinhos de Israel. E Josué faz uma aliança com eles, dizendo que não os mataria. Só que depois, quando Saul assume o trono, Saul trabalha, luta para poder exterminar a esses homens. E o que é que Deus faz? Deus vem vingar isso. Porque Josué tinha feito essa aliança. Então, começa uma morte, começa o julgamento divino começa com uma fome terrível por causa dessa quebra de aliança. Davi consulta o Senhor, Deus fala com ele claramente o que estava acontecendo, e então Davi tem que oferecer um sacrifício ali para que essa maldição fosse quebrada. Depois nós vemos também a morte de 70 mil pessoas por causa do censo realizado por Davi em Israel. Davi tinha esquecido que quem dava vitória para ele era o Senhor, e ele foi contar quantas pessoas ele tinha em Israel. Então nós devemos ter cuidado com algumas motivações do nosso coração. Porque nós queremos contar quantas células nós temos, porque nós queremos contar quantas igrejas nós temos, porque nós queremos contar quantas ovelhas nós temos. Então, se a motivação aí é realmente de fazer um trabalho mais organizado, de cuidar desse povo, de criar uma melhor estrutura, você pode ter certeza que isso glorifica a Deus. Agora, se a intenção é de ficar contando para os outros, aí nós não estamos glorificando a Deus. Nós estamos fazendo algo para satisfazer o nosso ego. Então talvez esse fosse o princípio que estava motivando Davi a fazer o censo. E Deus tratou duramente com ele. Foram 70 mil pessoas que morreram por causa dessa atitude de Davi. Então Davi, a história de Davi realmente é uma história brilhante, né? Nós percebemos isso. Ele é um dos personagens mais ilustres da história hebraica. Davi foi um homem de coragem, né, desde a sua juventude, desde muito moço, né, o fato de ele enfrentar o leão e o urso por causa das ovelhas do seu pai, isso mostra a garra desse homem. Eu não sei quantos fariam isso pela sua própria ovelha. Ele fez isso pelas ovelhas do seu pai. Então, realmente, um homem valente, um homem de coragem. Ele foi um gênio militar também, porque ele organizou o exército de Israel. Como governador, ele foi pastor, ele foi pai, ele foi capaz, ele foi justo. Como poeta, inigualável. Nós temos aí os salmos, né, as canções escritas por ele. Davi estava sempre pronto para se quebrantar diante de Deus. Então, todas as vezes que ele percebia que ele estava indo por um caminho errado, em vez de justificar aquilo que ele fazia, ele se arrependia imediatamente. Davi cometeu muitos erros que muitos líderes não cometeram, mas mesmo assim ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Não era por causa dessas atitudes dele, não. Era por causa do coração, que se quebrantava diante de Deus, que se humilhava diante de Deus, que reconhecia que Deus era e ele não era. Então esse coração cativa o coração de Deus. Davi tinha um coração perdoador também. Como nós falamos, quantas vezes ele teve a oportunidade de causar algum dano ao seu maior inimigo, que o perseguia, e era perseguição de morte. E ele não fez nada. Davi também, ele considerou o trono não como algo para satisfazer o seu ego ou para tirar proveito pessoal. Davi considerou o trono como uma possibilidade de servir a Deus, porque ele entendeu que Deus o havia colocado naquela posição e era Deus quem o estava confirmando. Isso também fala de temor, nós precisamos ter temor para poder continuar na posição que nós estamos ocupando e saber que Deus pode nos fazer crescer se nós fizermos a coisa da maneira certa. E a outra coisa,
Davi sabia que ele estava ali para cuidar do povo. Não era para tirar a lã das ovelhas, não era para beber o leite das ovelhas ou comer a carne das ovelhas. Ele estava ali para cuidar dessas ovelhas. Então nós como líderes, nós como pastores, você como líder de célula, né, você tem uma tarefa. Então seja fiel no pouco que Deus está te colocando. Você hoje lidera uma célula de 7 pessoas, de 8 pessoas. Honre a Deus. Faça com que o seu povo cresça. Faça com que os seus liderados cresçam. Faça com que eles tenham realmente experiência, vida com Deus. Faz os seus liderados apaixonar pelo Senhor. Se você conseguir fazer isso com as suas 7, 8, 9 ovelhas, Deus vai falar assim, olha, ali tem um camarada que está fazendo a coisa muito bem feita. E eu quero mais ovelhas com esse coração. Eu quero mais filhos com esse coração. Eu vou acrescentar mais ovelhas ao pequeno grupo que ele está liderando. E logo a sua célula se multiplica. Você vai ser um discipulador, vai ser um pastor de rede, vai ser o pastor de uma grande igreja na cidade. Não para a sua glória, não para a sua honra, não para satisfazer a sua vaidade pessoal. Mas é porque Deus busca homens, mulheres com esse coração que queiram cuidar dos seus filhos. Não homens que estejam preocupados com números, mas homens, mulheres que estejam preocupados com vidas, com filhos que queiram crescer para o Senhor. Eu gostaria de que você desse uma olhada para a pessoa que está do seu lado e dissesse o seguinte para ela. Meu irmão ou minha irmã, você não foi levantado nem por homens, nem por mulheres. Quem levantou você foi o Senhor. E Ele te levantou com um propósito, para que você cuide das ovelhas que Ele tem colocado debaixo da sua liderança. Sabe, meus irmãos, se nós conseguirmos colocar em prática o que nós aprendemos com a palavra de Deus, nós seremos os melhores líderes desse mundo. Nós nem precisamos estar comprando muitos livros para poder aprender muitos princípios. Não estamos desprezando isso, de maneira nenhuma. Mas olha, a palavra de Deus diz que você deve andar de acordo ao conhecimento que você já tem. Então, se nós estamos recebendo revelação nesse curso, se cada aula que você tem recebido aí na sua sala tem trazido conhecimento, tem trazido revelação para você, Deus está te ensinando, Deus está mostrando, Deus está te querendo levar você a um novo nível. Deixe o Espírito Santo completar a boa obra que foi começada na sua vida. Deixe o Espírito Santo te conduzir pelos caminhos da prática, pelo caminho da obediência. E olha, o Senhor não vai somente te levantar, Ele vai confirmar, vai ficar claro para todos que você foi levantado por Deus para uma missão especial. Talvez hoje, aos seus olhos e aos olhos de outras pessoas, essa missão especial se resuma em um pequeno grupo de 8 pessoas. Davi cuidava de um pequeno rebanho do pai dele. E Deus o achou fiel. Deus o viu lá atrás da malhada. E o levantou e o colocou sobre um trono. Sabe, meu querido, sabe, minha querida, alguns testes que nós desprezamos, algumas situações que nós não valorizamos, é a resposta que nós damos nesses testes, é a resposta que nós damos quando nós enfrentamos essas situações, que vão determinar onde o Senhor vai nos colocar amanhã. Então que hoje o mundo espiritual, que hoje o Senhor possa olhar para você e ver em você alguém que tem o coração aprovado. Talvez algumas atitudes, talvez algumas práticas ainda não sejam aquelas que Deus espera de você. Mas olha, esse coração tem sido observado. Deus vê as nossas atitudes, mas Ele conhece o nosso coração. Então tenha o coração correto diante do Senhor. O coração correto, Ele dá tudo, Ele faz o possível para dar as respostas corretas. Agrade ao Senhor. Deixe o seu coração agradar o coração de Deus. Deixe o seu coração cativar o coração de Deus. E eu falo para você, essa é a experiência que nós vemos na palavra de Deus, e nós vemos fora dela também. Deus está buscando homens e mulheres que tenham esse coração. Não é um diploma, não é um certificado, não é o talento natural. É o coração rendido, o coração prostrado, o coração segundo o coração de Deus, que vai ser colocado numa posição mais alta. Você sendo fiel agora no pouco,
espere. Os seus créditos estão depositados. E no momento certo o Senhor vai te levantar. Amém? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Amém.